Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, né, meus queridos alunos, depende da hora que vocês vão estar estudando essa parte da matéria. Espero que vocês estejam todos bem. Tivemos essa pausa, mas agora já estamos de volta a todo vapor com nossos estudos. Vou pedir para vocês que vocês levem a sério essa parte da matéria, estudem bastante. Não é porque elas estão em videoaula que não são importantes, certo? Nós vamos dar início à parte do estudo da física. Só que com essa parte do estudo da física, ela não é somente teórico. Nós vamos ter alguns cálculos que nós vamos fazer. Então, ao final dessa videoaula, eu vou enviar para vocês os exercícios para vocês irem realizando e, junto com esses exercícios, eu vou enviar o formulário certinho, com os termos das fórmulas, que são duas formulinhas que nós vamos ver para calcular a velocidade e deslocamento e o significado de cada um desses termos. Beleza? Não precisam ficar preocupados, por quê? Com a leitura da apostila de vocês e essa explicação, eu tenho certeza que você, meu querido e minha querida aluna que estão aí com saudade de ter aula de ciências, vão conseguir tranquilamente fazer todos os exercícios propostos e, mais importante que isso, entender certinho do que a gente está falando, beleza? Então tá, nos nossos estudos aqui em física, nós vamos começar falando hoje a apostila 1 de vocês, capítulo 1 da parte de física agora, não mais de química, certo? Ele está lá na página 4 de vocês. Em relação à física, a gente vai começar falando sobre o movimento. O movimento está na parte da física relacionada à mecânica. E essa parte pode ser dividida em outras 3. Quais são essas partes? A parte da cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem abordar a causa desses movimentos. A dinâmica, que estuda o movimento e suas causas. E a estática, que estuda o equilíbrio dos corpos. Nós vamos focar na primeira parte, que tem a ver com a cinemática, ou seja, que estuda o movimento dos corpos sem abordar as causas desse movimento. Tudo bem. Então, na física, o que a gente vai ver? A gente vai ver sobre o movimento que ele é relativo. Vocês já ouviram falar isso? Na física as coisas são relativas. A gente vai ver por quê. Por exemplo, vamos pensar aí no seu caso, meu querido aluno. Você está aí na casa de você, sentado confortavelmente, assistindo essa adorável videoaula desse querido professor que vos fala. Você acha o quê? Você acha que você está parado ou você está em movimento? Quando nós estávamos tendo nossas aulas, vocês saíam da casa de vocês, iam de carro, de ônibus, de van, entravam no carro e iam para a escola. Nesse momento que vocês estão dentro do carro, o motorista fez uma ultrapassagem sobre um outro veículo. Vocês estão parados ou vocês estão em movimento? Já pensaram sobre isso? A resposta, meus queridos alunos, é bem simples. Depende. Por que depende? Lá no primeiro caso que eu falei para vocês, no caso de vocês estarem aí na casa de vocês confortavelmente assistindo essa videoaula, em relação ao planeta Terra, vocês estão parados, certo? Só que na física a gente vai ver que a gente não usa esse termo parado, a gente vai começar a conhecer alguns termos físicos. Então nós usamos o termo repouso. Então, assistindo essa videoaula em relação ao planeta Terra, nós estamos em repouso. Só que o planeta Terra não faz um movimento de translação em torno do Sol, que é o movimento que a Terra completa está fazendo, aqui a Terra faz em torno do Sol. Se a gente tomar o Sol como ponto de referência, nós estamos em movimento. E no outro caso, que foi o caso que eu falei para vocês do carro, vocês dentro do carro e fazem uma ultrapassagem. Se a gente pensar que a gente está dentro do carro e lá fora do carro tem, por exemplo, um poste, em relação a esse poste, nós dentro do carro estamos em movimento.
Só que em relação aos outros passageiros que estão dentro do carro, dentro do ônibus ou dentro da van, nós estamos em repouso. Então, esse movimento é relativo porque depende do que nós estamos falando, depende do ponto de referência, certo? Agora, pessoal, a gente vai ver o quê? Que a partir desse ponto de referência que nós vamos tomar, é possível a gente calcular algumas coisinhas, e aí que vai entrar a parte de cálculo que eu falei para vocês. Por exemplo, calcular a velocidade média de alguns corpos. Beleza? Tudo certo até aqui? Então tá, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre velocidades. Como assim a velocidade? A velocidade nada mais é do que uma grandeza física. Nós vimos esse termo lá quando estávamos no nosso estudo de química, falando um pouquinho sobre as grandezas. Grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, distância, velocidade e tempo. São essas três grandezas físicas que nós vamos falar agora. Nós vamos ver que elas estão relacionadas e nós vamos falar sobre elas. Tudo bem? Então tá bom. Vamos pensar, por exemplo, começar tomando como exemplo um atleta. Vamos pensar num atleta de corrida, atletismo, 100 metros rasos. Esse atleta corre 100 metros em 10 segundos. É a marca dele. Em 100 metros ele correu 10 segundos. O que isso quer dizer? Que numa distância de 100 metros, num percurso de 100 metros, ele percorreu 100 metros em 10 segundos. Com esses dois valores que nós temos aí, a distância e o tempo, nós conseguimos calcular a sua velocidade média do atleta. Por que primeira coisa é chamada de velocidade média? Porque a velocidade dele pode ter variado ao longo desse percurso. Só que, tirando-se uma média da velocidade, chegamos nesse valor que nós vamos ver como nós calculamos. O que vai ser preciso? A gente vai precisar dividir o deslocamento do atleta. Qual foi o deslocamento do atleta nesse caso? 100 metros. Pelo tempo que ele gastou. Qual foi o tempo? 10 segundos. 100 metros dividido por 10 segundos, a velocidade média dele foi de 10 metros por segundo. Tudo bem? Lembrando que agora eu só estou explicando aqui para vocês, infelizmente eu não tenho aqui onde está anotando agora para vocês, mas vai chegar para vocês no formulário, tudo certinho, com todas as formas. Beleza? Então tá bom. Aqui a gente usou como unidade de medida a velocidade média, só que tem outras unidades de medida, por exemplo, quilômetros por hora, que também pode ser utilizado. E na nossa próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho de conversão de unidade, quando essas unidades vêm juntas no exercício, qual cálculo tem que ser feito para a gente conseguir fazer essa conversão de unidade. Beleza? Então tá bom. Só outra coisa. Por exemplo, vocês já viram, às vezes, pode ser na Dutra, quando vocês estão em alguma rodovia, tem alguma placa escrita assim, posto de gasolina a 7 minutos. Já viram? Ou, sem fazer propaganda, mas ali na Dutra, passando Taubaté um pouco para frente, tem frango assado a 12 minutos. Como que isso é feito? A partir da velocidade do automóvel, que é permitida ali naquela rodovia, pelo tempo que falta para ele chegar. Por isso que não fala o tempo em distância, mas fala o tempo em minutos, para parecer que é um pouco mais perto, só para a gente não pensar que falta ainda 60 quilômetros. É melhor a gente pensar que falta o quê? 10, 12 minutos. Beleza? Outra coisa. Para calcular a velocidade média, então, a gente viu que a gente vai calcular o deslocamento sobre o período de tempo. Porém, se a gente quiser calcular outras coisas que é possível calcular sabendo-se a velocidade média ou querendo descobrir a velocidade média. Você pode querer calcular a velocidade média sem você ter o deslocamento exato, por exemplo.
Vamos pensar, por exemplo, num carro. Vamos pensar, um carro, ele saiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 2 horas da tarde e chegou às 4 horas da tarde no quilômetro 130. Ó, de novo, um carro saiu do quilômetro 10 da rodovia às 2 horas da tarde e chegou no quilômetro 130 às 4 horas da tarde. O que eu preciso saber aqui? Para eu conseguir começar os meus cálculos, o que eu vou fazer? Eu preciso sempre fazer, vai ser sempre assim, tanto em relação à posição ou relação ao tempo. Quando você tiver duas posições, duas unidades de medida ou de tempo ou de quilômetros, por exemplo, de distâncias. No caso, você tem o quilômetro 10 e o quilômetro 130. Vai ser sempre posição final menos posição inicial. Então, qual foi a posição final desse carro? 130. Posição inicial, 10. 130 menos 10, 120. Ele percorreu uma distância de 120 quilômetros. Em quanto tempo? Ele saiu às 2 horas e chegou às 4. Tempo final menos o tempo inicial. 4 menos 2, 2 horas. Então, num período desse tempo, num período de 2 horas, ele percorreu 120 minutos. Agora que a gente sabe que ele tem nessa distância, que é o tempo final, o que aconteceu? Ele conseguiu 130 menos 10, que foi 120, que foi o deslocamento. A gente pode fazer a velocidade média dele. Qual foi a velocidade média dele? Deslocamento sobre o tempo, 120 quilômetros em 2 horas. 120 dividido por 2, 60. Qual foi a velocidade média dele? 60 km por hora. Sem estar escrito aqui, pode ter ficado um pouquinho complicado, mas tenho certeza que com o formulário vocês vão ver que é simples. São 2 formulinhas só que a gente vai precisar saber e com elas vocês vão conseguir fazer todos os exercícios que eu vou propor para vocês. Beleza, pessoal? Então a nossa videoaula de hoje era isso que eu precisava falar para vocês. Estudem, levem a sério, que eu confio no potencial de vocês e sei que vocês vão conseguir fazer tudo isso. Beleza? Bons estudos e uma ótima semana para todos e para todas. Até mais.